Você não quer falar mais nada, filhinho? Sobre? Tá tudo... Não, tá tudo tranquilo. Eu já o defendi o suficiente. o Desculpa, doutor... vou ceder meu tempo de Atlético pra você, viu? Doutor Thiago Fernandes. Os caras estão de sacanagem, os caras estão tentando te jogar. O Thiago falou que jogar mais 5 rodadas o Galo brigaria pelo título. Você concorda, Elton? Não, de maneira nenhuma. Não, mas isso aí é é figura de linguagem. Isso. Figura de linguagem. Obrigado. Figura Hoje de... a gente tá bem... Cara, isso chama hipérbole, tá? Isso chama hipérbole. Hipérbole. Quando acaba... Eu ainda tive que explicar no dia seguinte. Eu fiz um stories pra explicar de pras madrugada. pessoas. Não, pra você de madrugada. Foi umas 6 da manhã que eu fiz os stories. Madrugada. Ó, gente, tô arrumando aqui pra jogar futebol com a minha menina e tal. Eu demoro um pouquinho porque eu tenho que arrumar minha menina, a mala dela. Mas deixa eu explicar um negócio pra vocês. É óbvio que é uma figura de linguagem, porque o Atlético melhorou muito do que o Atlético era. O Atlético era um time que não era nada e agora é um time que briga, compete. Quando você for fazer uma hipérbole, você tem que interpretar que você está, de repente, bandeando pra uma hipérbole. Ninguém é obrigado a ouvir o que você está falando e entender sem você ser claro naquilo que você está dizendo. Pra mim ficou muito claro, desculpa. Isso, o Thiago é louco, né? Não. Isso é muito cara, nítido. Eu sou um dos grandes críticos que o Atlético não ia ser do Thiago. É mesmo? Você também é manja? Eu bato muito de frente com o Thiago. Eu falo de manja, você fala que bate, meu Deus. Eu bato muito de frente com o Thiago. E isso é nítido em todos os programas, tanto na porque você rádio, não gosta dele, é algo pessoal? Não, é porque a gente tem só me acha chato. diferenças em algumas opiniões. Mas quando eu vi o vídeo, a forma que ele falou, eu compreendi totalmente que era uma figura de linguagem. Agora, você tem que ficar explicando até que é figura de linguagem, aí, até gente, porque após vamos resetar o planeta Terra. Após o jogo, depois de um jogo que o Atlético tá tomando 2-0, faz 4, a gente tem que trazer o quê pro torcedor na hora que a gente vai fazer um vídeo falando um negócio? Emoção, bicho. Eu vou chegar pro cara e falar assim, olha, gente, o Atlético melhorou muito jogando no 4-2-3-1 do São Paulo. Não, chato. Então, verdade é essa. Cara, é óbvio que o Atlético não seria campeão brasileiro, o time melhorou muito, isso que importa, o Atlético será campeão da Sul-Americana, é isso. Thiago, é importante você ter falado a respeito disso, porque uma das coisas que a gente debatia aqui no nosso programa, a gente pegava as últimas 10 rodadas. A gente falava, vamos pegar as últimas 10 rodadas, e a gente esculachava o Atlético, que tinha o pior futebol e o pior rendimento. Eu fiz um levantamento aqui dos últimos 10 jogos do Atlético. Nos últimos 10 jogos do Atlético, o Atlético tem 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. 1, 2, 3... Isso só brasileiro? Tudo. Que pega também a Sul-Americana. Não, só isso. Sul-Americana. 1, 2, 3 empates e 2 derrotas. A derrota para o Fluminense, que é o jogo 10 desses jogos, voltando no tempo, é o jogo 10. E também o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians, que é uma derrota para o Corinthians, que também o Atlético fez principalmente um primeiro tempo horroroso. Mas você fazendo a reta final desse Atlético, até chegar nesse momento que nós estamos, o Atlético tem o jogo contra o Sport, que o Sampaoli escolheu colocar um time bem mexido, bem alternativo para começar a partida. O Atlético perde boas oportunidades, tem a bola na trave. O Rony, realmente, eu acho que é esse gol. Não, esse é a bola na trave. Logo depois vem o gol que o Rony perde. O Rony não pode perder o tipo de gol que ele está perdendo. E é uma sequência de jogos com o Rony perdendo gols absurdos. Rony, não pode. Aí vem o jogo do Sport que o Atlético vence, vem o jogo do Bahia que o Atlético vence, vem um empate que para mim foi até heróico da forma que o Atlético empatou com o Internacional, vem a vitória para cima do Del Valle, que a gente falou aqui na ocasião, que era a vitória para chamar de sua, e depois uma vitória para cima do Ceará, e depois um empate contra o Independente Del Valle jogando na altitude. Olha essa sequência do Atlético. Então, esse é o ponto onde chegamos no debate da questão da colocação do Thiago. O Atlético recente é um time que briga, é um time que corre, é um time que tem físico, que tem intensidade, que consegue colocar intensidade nos jogos, está conseguindo tirar boas apresentações individuais. A gente tem destaques individuais que antes o Atlético era um nada. Então o Atlético consegue chegar nesse momento da temporada, mais uma vez, tendo que agradecer ao Sampaoli e agradecer a torcida do Atlético que insistiu tanto pela contratação desse treinador. É verdade. E outra coisa, veja só como o Atlético sem confiança. O Atlético sem confiança. Tudo dava errado, cara. Até as coisas lógicas de um determinado jogador. Dominar,
sabe, de repente, um passe de 3 metros ali, o cara não tinha confiança e aí era tudo uma tragédia só. O Atlético sem confiança, uma falta dessa do Hulk, nem no gol iria pro goleiro falhar. Essa falta iria longe do gol. Aliás, eu queria falar uma coisa sobre o Hulk. E sobre a questão do Hulk, porque eu só pegando uma carona também, sobre a questão do Hulk, o que é um jogador com confiança, né? Há quanto tempo você não viu o Hulk dar uma porrada, bater uma falta mais forte, dar um chute de fora da área, se movimentar como se movimentou, marcando, assistência, dar assistência, duas, inclusive. Não, o penúltimo passe dele também, que ele começou a acertar esse penúltimo passe. O drible. Não, gente, não tava tendo confiança pra driblar, né? O último gol. Todo mundo vai falar do lance do gol do Rony, o segundo gol do Rony, que ele dá o drible e tal. Cara, o lance do gol do Alexander é de uma qualidade, de uma inteligência, porque é muito rápido. Ele tem que dar o toque de primeira, já sendo meio desequilibrado, e deixar o Alexander na cara do gol. Então, assim, a gente tem que enaltecer bastante. Olha lá, esse lance tá passando para quem tá vendo no YouTube. Cara, é um lance de primeira, muito rápido, ele tá bem marcado, ele tá desequilibrado, ele consegue colocar no pé do Alexander. O Alexander sair na cara do gol e estufar a rede. Então, só uma coisa. Eu que já critiquei, já falei sobre repensar permanência, já falei que o Hulk tinha que talvez deixar o Atlético, que talvez fosse um pensamento para 2026. Hoje, cara, tem que voltar atrás. O que o Hulk fez no jogo passado, qual foi o jogo anterior a esse que o Hulk faz gol? Foi o Sport. Contra o Sport. Não, foi o Sport, foi esse, pô. Bahia, desculpa. Quando o Bahia ele faz o gol na Arena MRV. Antes disso, ele dá assistência pro Dudu no Independente Del Valle. E hoje ele faz... E ontem, sábado, ele fez um gol e deu 2 assistências. Eu vou desconsiderar que foi um frango do goleiro, e pra mim é demérito total do Gabriel, e não só mérito do Hulk, enfim. É muito mais demérito do Gabriel que mérito do Hulk. Eu vou desconsiderar isso pra dizer que hoje, dia 10 de novembro de 2025, se o Hulk mantivesse futebol, não ter o Hulk em 2026 será um grande erro da diretoria do Atlético. Thiago, só responder o pessoal, desculpa, Valu, só responder o pessoal aqui, porque muita gente agora tá pegando e mandando a seguinte mensagem que eu já esperava. Aqui no chat, né? Elton, você falou que o Atlético não chegaria a 45 pontos. Como eu bem expliquei, o Atlético de 10 rodadas, de 5 rodadas para trás, estamos falando de 5 rodadas para trás, o Atlético tinha o pior desempenho do Campeonato Brasileiro. O Atlético ele tinha um rendimento em pontuação e tecnicamente em campo pior do que esse time do Sport aí que já está rebaixado. Então, amiguinho, se você é atleticano e me mandou essa mensagem, volta no tempo como que estava a sua cabeça 5 rodadas atrás. Você acreditava que era possível esse Atlético fazer 45 pontos? Então é assim que a banda toca. A banda toca desse jeito. A gente cobra empenho. O empenho acontece, a gente bate palma. É assim que funciona. Antes do primeiro gol do Sport, para mim aconteceu uma penalidade em favor do Atlético, no lance envolvendo o Caio Paulista. A mão não está grudada ao corpo. Eu tô com você, aquele tipo de lance é pro zagueiro tá aqui, não é um cruzamento, ele não tá pulando. Tá aqui, mas tá aqui, mas ele tenta tirar, não adianta. Se tentou tirar é porque não estava grudado ao corpo, então pra mim é pênalti. E a gente tá falando do Atlético que virou o jogo. Cara, tudo bem, alguém vai falar pro rebaixado, o Sport não importa, o Atlético virou. E, cara, que felicidade pro Sampaoli, pro torcedor atleticano, o Atlético encontrar um time a essa altura da temporada. Sabe por quê? Porque é exatamente o momento da temporada que o Atlético precisa de um time. Daqui a pouco, daqui a 12 dias, o Atlético vai estar entrando em campo para disputar uma final importantíssima contra o Lanús, valendo o título, valendo uma vaga para a Copa Libertadores e valendo a abertura, né? O Atlético vai desbloquear, caso vença a Copa Sul-Americana, vai desbloquear a possibilidade de mais um título em disputa, que vai ser a Recopa. Então, cara, o time assim pro Sampaoli, ele fez como o Ethan Hunt no filme Missão Impossível. O Atlético parecia uma missão impossível de conseguir ter algum padrão ainda nesse final de temporada nas mãos do Sampaoli, que comandou o time pela primeira vez no dia 11 de setembro, naquela volta contra o Cruzeiro, e exatamente 2 meses depois conseguiu dar padrão, né? Ele já conseguiu dar padrão, o Atlético compete. Eu não tenho mais assim, qual Atlético vai ser? Eu assisti o jogo, podia assistir o jogo, os 2-0 assim não me espantaram. Claro, a gente tem que ponderar sim, gente, a questão
da qualidade do esporte, mas eu fico pensando, né? Esse time que saiu de uma derrota pro Bucaramanga na Arena se tornou esse Atlético que vai chegar no seu melhor instante com o trabalho curto do Sampaoli, exatamente na final da Sul-Americana. Só uma outra coisinha, por favor, desculpa, HG. Desculpa. Não, tá mostrando o lance da mão, tá chamando a atenção. Acho que foi. Essa questão de critério já tá ficando chato pra caramba. Vamos montar um programa só pra falar de arbitragem, porque tá... Não, mas é um componente do jogo. Não, então, mas tá chato pra caramba. Mas então tem que falar. Eu dei minha opinião, pronto. Agora só pra seguir, eu já vou passar a palavra pra você. O Atlético, ele vinha sendo cobrado bastante pelos atacantes não funcionarem. O ataque voltou a funcionar. Muito. O Hulk marcou contra o Sport, o Hulk marcou contra o Bahia, o Rony marcou 2 vezes contra o Sport, o Biel marcou contra o Bahia, então começou a funcionar. Acho que o Hulk faz contra o Del Valle também, no 3x1 aqui em Belo Horizonte, não faz? Voltando um pouco mais? Faz também. Ele faz. deixa dele contra o Del Valle. O ataque voltou. O Dudu fez contra o Del Valle, deu assistência. O Casar tá triste, né? Nossa, triste. Casar. Tá triste. O Bernardo dá pra considerar atacante também? Casar, meia, né? O Casar foi triste. 7 gols nos últimos 2 jogos. Fala aí, Guilherme. 7 gols nos últimos 2 jogos, 5 de atacantes. Teve um do Igor Gomes, do Alexander, o resto tudo de atacantes. A turma é boa, mas ela não tem sido da Fusaca. Não tem sido da Fusaca. É Fusaca ou Fusarca? Fusaca. É Fusaca. Sem R. Sem o R? Sem o R. Eu queria que vocês me apontassem um jogador que o São Paulo não recuperou. Você não vai lembrar. Não tô falando que esteja deitando, tô falando que não foi recuperado. Que estava, e aí nós estamos falando de recuperar na bola e recuperar na confiança. Que estava encostado e conseguiu, cara, até o Fausto Vera ele conseguiu. Até o Fausto Vera. Eu ainda tenho algumas restrições hoje o torcedor do Atlético, quando sai a escalação e Fausto Vera tá no time, pouquíssimos torcem o focinho. O focinho não, desculpa, o nariz. Acho que torce pro Natanael, hein? Acho que o Natanael não foi recuperado, não. Cara, então, mas não é Príncipe lembra um aqui, Gabriel Menino. Boa, Príncipe. Eu ia citar 2. Eu nem lembrava do Gabriel. Que não tá nem jogando, né? Nem lembro do Gabriel Menino. Tanto que ele não recuperou, eu acho que o Gabriel é bem lembrado, viu, Príncipe? O Gabriel Menino. Então, mas tá vendo só que você lembrou de máximo 2. Mas assim, de um elenco de quantos? 28? Eu não acho que o Natanael fez um jogo ruim, não. E acho que ele tá no processo pra recuperar. Eu também acho que tá no processo de recuperação. Gabriel Menino, pra mim, tem uma relação com... Eu ainda não, meio que... Eu ainda não tô convencido do Júnior Alonso. Chama de preguiça, meio arriscado. Mas de não entregar aquilo... Ele não conseguiu se concentrar-se no plano Sampaoli. Eu acho que o Gabriel Menino leva a vida dele de atleta... Meio a Bangu, né? Exatamente. Deixa eu propor Então isso aqui. é um problema. Pera aí, Alonso... querido, eu falei muito pouco. Só me dá um minutinho. Então eu tô perguntando pra você. Você já volta pra falar? O Alonso, você também acha que foi recuperado? Até o Alonso Pandinha... Alonso Pandinha. Eu não tô 100% convencido. Cara, o trabalho do Sampaoli setembro, outubro, novembro. Em 2 meses, ele esculachou os 9 do Cuca. Esculachou os 9 do Cuca. Em 2 meses, o Sampaoli recuperou jogadores, ganhou o vestiário, trouxe a confiança de volta e esse time começou a jogar. Então eu disse no meu vídeo pós-jogo contra o Sport que o trabalho dele era bom. Não, o trabalho do Sampaoli até aqui é muito bom. É muito bom. E é um trabalho de 60 dias. Os próprios treinadores, quando você pergunta, você precisa de quantos dias para fazer uma boa avaliação do elenco, uma boa avaliação do trabalho? Então, eles pedem 90 dias, no mínimo. Com 60 dias já se vê uma evolução. Então tô com o Eltinho, parabéns ao torcedor do Atlético aí, que teve uma visão de pedir, exigir, fazer campanha, e o São Paulo tá aí. Aí depois, se daqui a pouco dá uma azedada na Sul-Americana, no Brasileiro, então fala, e aí? Vamos continuar falando que a torcida acertou? Vou continuar falando que a torcida acertou. Porque foi a pressão da torcida que trouxe o São Paulo pra cá. Não fosse a torcida e a pressão, ele não teria vindo. Ah, mas você considera isso uma coisa positiva? Pera, não mútil, né? Mas já que tá dando resultado, eu sendo um cara resultadista, sim. E o povo ainda vai cobrando a gente. E outra coisa pra elogiar, fechar. Né? Eu prometo que é pra fechar. É o Tinho, Thiago, Valuzeiro. O torcedor do Atlético tá fazendo e andando pra opinião que você dá. Tá fazendo e andando pra dirigente, calma. Tá fazendo e andando pra... O torcedor não torce pra sua opinião. O torcedor não torce pra diretor de futebol, pra dono de clube. Não torce. O torcedor torce para a instituição. Então não seja pretensioso de achar que o que você fala, o que você faz no clube, você que é dono do clube, não, o torcedor torce. Não torce, querido.
Não torce. Quando a coisa tá ruim, ele vai pra arquibancada, porque por amar demais o clube, ele vai te dar porrada, ele vai falar, ei, fulano, VTNC, né? Ele vai falar. E você que é pretencioso, achando que torcedor torce pro que você fala e tal, também você tá Aqui o pessoal te respondeu no chat aí. Opa. O Renier também não foi um recuperado pelo São Paulo. Mas não acho que é uma desgraceira toda, não. Viu? Mas ele cai um ritmo total. O Gabriel Menino é o único que eu concordo. Cara, o Renier, bem lembrado pelo pessoal do chat. Que tem jogado menos, né, o time? Esquecido ele. Olha só, tinha esquecido ele. Então... Se eu esqueci... mas aí num elenco de 28, se você não conseguir pensar 3... não, mas ou seja, porque antes era uma terra arrasada, né? 9 meses de trabalho. Sabe o que não é uma terra arrasada? Aliás, que ajeita as terras arrasadas? Porque... É o Cicobi, mas esse ajeita mesmo, porque enquanto os bancos vão fechando agências, a gente vai abrindo agências. Quando um técnico de futebol define uma tática, ele sabe que cada jogador tem sua função. Alguns defendem, outros criam jogadas, outros finalizam. No Cicobi a estratégia também é muito bem definida, que é facilitar a vida financeira de todos os seus mais de 9 milhões e 100 mil cooperados. Então olha só, com o aplicativo do Cicobi, você acompanha suas contas, investe, contrata consórcios, contrata seguros. Quer pagar sem cartão físico? O Cicobi oferece carteira digital para você fazer seus pagamentos aí pelo celular ou pelo seu smartwatch. Você tem um smartwatch? Então é o seguinte, para quem atua no campo, o Cicobi oferece linhas especiais de crédito, e aí eu estou falando para a turma do agro, e apoio também para o custeio da produção. E se quiser aquele cafezinho, um bom bate-papo, olho no olho, que é que nós mineiros gostamos, tá mais fácil ainda, tem sempre um Cicobi por perto, então procure uma cooperativa ou baixe o aplicativo do Cicobi e abra sua conta. Mais que uma escolha financeira, é Cicobi, esse é bom demais. 11h59. O tempo realmente é muito curto para tanta coisa que a gente tinha para falar. Hoje foi bom. Eu queria falar dos chiliques do Neymar. Nossa, mas que preguiça. Nem quem? Nem quem? Preguiça. Nem quem, HG? Neymar. Te falar um negócio. Neymar? Personagem Neymar. Se tornou, velho. Cara, que sujeito insuportável no jogo contra o Flamengo, cara. Ele queria ser mais importante que o jogo, mais importante que o Santos, dono do time. Eu sou um grande fã do Neymar. Até você desanimou. Mas até eu dei uma criticada hoje lá nas redes sociais. Cara, inacreditável. Ele tem atrapalhado o Santos em muitos momentos. Inclusive esse lance aí, eu acho que... Não foi nesse lance. Mas tem um lance que ele atrapalha bem, que ele pede a bola 2, 3 vezes e perde. Thiago, sabe, eu concordo que o time do Santos é fraco, mas ele tem atrapalhado mais do que ajudado. Thiago, a gente tem que esperar. Se espera do Neymar, ou se esperou a vida inteira que ele fosse um líder. E o líder realmente ele não é. Cara, o esculacho que ele dá no Zé Ivaldo é vergonhoso. Ficou ruim pra ele, não foi pro Zé Ivaldo. Péssimo. Não. Que dupla, hein, Santos? Parabéns. Parabéns. Cruzeiro não quer de volta não, viu? Vamos embora, minha gente. Amanhã às 11 de volta em 1 hora tem os donos da bola. Tchau. Você ouviu Band News na área Minas. Oferecimento. Acesse kto.com.br.